Olá, igreja, que bom é ter você aqui conectado com a gente para esse momento que nós vamos ouvir da palavra de Deus, meditar naquilo que Ele quer falar ao nosso coração, e a nossa expectativa é que Deus venha falar de tal forma que a gente possa colocar em prática, melhorar o nosso dia a dia. E hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem a partir do livro de 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos, dos bodes selvagens. E aqui a gente já começa a ver na história um pouquinho de uma injustiça acontecendo, porque Davi nunca fez nada para merecer aquele tratamento ruim que Saul estava trazendo contra ele, estava querendo destruí-lo, estava querendo matá-lo. E diz que nesse processo, enquanto ele buscava Davi, versículo 3, que ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Aquele momento na viagem, aquele momento na jornada que Saul parou e falou assim: olha, agora eu preciso fazer minhas necessidades, dá licença, dá um momento. Ele se desconecta de todo mundo, entra na caverna e diz nesse mesmo versículo que Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E esse é o momento, então, que Saul tem a vulnerabilidade, está numa posição de vulnerabilidade, quase que literalmente, porque ele parou ali para fazer suas necessidades e Davi poderia fazer algo a respeito disso nesse momento, e ele ouve alguns conselhos dos seus amigos. Versículo 4 diz: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. E a gente ouve aí nesse momento a justiça segundo o conselho popular chegando aos ouvidos de Davi. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. A gente já vê aí o coração sensível de Davi para as coisas de Deus. E então ele disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Ele defendeu a honra nesse momento, não somente honrou o rei, ele defendeu a honra. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. E a partir desse contexto, dessa história, eu gostaria de compartilhar uma mensagem hoje com o título Derrotando um Gigante Chamado Ego. E essa mensagem vem com um subtítulo: Justiça, Coração e Honra. Vamos orar para que Deus fale conosco. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós estamos aqui com a expectativa que o Senhor possa nos ajudar a compreender da Tua palavra, entender, a ler as nossas vidas, o nosso coração, para que a gente possa colocar em prática. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente começa a ver essas questões a respeito de Davi, porque Davi ele tinha um coração muito impressionante. É um coração tão impressionante que milhares de anos após a sua existência, a gente continua a falar a respeito de um coração que se destaca, um coração que empolga a gente, um coração que faz a gente aprender a partir dele, ao ponto de que a Bíblia, e não somente a Bíblia, o próprio Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. E a gente vê esse cenário de injustiça pintando na vida de Davi. Saul quer matar Davi por causa de inveja. Davi estava fazendo muitas coisas boas, a reputação dele cresceu mais do que a reputação do rei Saul, e o rei Saul ficou indignado e queria matar Davi por causa disso. Aí Davi nunca fez nada para merecer essa morte. Davi sempre foi uma pessoa fiel, leal, sempre ajudou em todas as áreas. E aí Davi teve uma chance de matar Saul, poderia tirar a vida de Saul naquele momento, porque Saul estava num momento de vulnerabilidade, mas Davi renuncia à chance de matar Saul e ao invés disso ele protege o rei. Davi estava no meio de uma injustiça
E eu creio que você também pode pensar situações na sua vida onde as coisas parecem estar totalmente fora de lugar, que não há justiça, que não faz sentido as coisas permanecerem da maneira que estão, talvez injustiça que aconteceu com você no passado, que você ainda busca essa justiça, talvez você está passando por uma questão de injustiça hoje, injustiça no seu emprego, na sua família, nos seus estudos, talvez são injustiças em questões legais, injustiça do governo com você, injustiça de diversas formas, e até mesmo a injustiça de depois de você passar 16 horas trabalhando, você entra na cozinha e tem que receber o feedback que você não faz nada em casa, não cuida da louça, ficou a louça sem lavar depois de um dia de trabalho árduo. Bom, mas essa injustiça aí são questões menores, a gente consegue lidar com elas, né? Mas a gente precisa pensar nessas questões de injustiça, e quando falamos a respeito da injustiça, a injustiça tem mais a ver com a condição do nosso coração do que com os fatos reais com os quais nós estamos lidando. E a grande pergunta é, como que você reage quando você se sente injustiçado? Como que você vai reagir? O que você vai fazer? Ocorreu uma injustiça. Se você não passou por uma injustiça nessa vida, em algum momento você vai passar, você vai se sentir injustiçado, injustiçada. E como que você vai responder a isso? A maneira que nós respondemos a essa pergunta é muito importante. Eu gostaria aqui de sugerir 3 fundamentos importantes a se considerar ao responder essa pergunta. E número 1, como que você reage quando você se sente injustiçado? Vamos buscar a justiça de Deus e esperar nele. Buscar a justiça de Deus é a coisa mais importante, porque quando eu busco justiça com as minhas próprias mãos, eu estou desonrando a Deus no processo. Deus tem uma justiça que Ele pode trazer às nossas vidas e a gente precisa permitir que no tempo dele Ele traga essa justiça. Bom, a questão não é aceitar injustiças nas nossas vidas. A questão é encontrar a forma correta de ver essa justiça se tornando uma realidade. Sabe que vingança para que eu consiga os meus desejos, satisfação dos meus desejos pessoais, isso não é justiça. Honrar aquilo que foi estabelecido por Deus, isso sim é justiça. Quando a satisfação dos nossos interesses pessoais se tornam mais importante do que honrar a Deus no processo, o nosso coração deixa de bombear amor e começa a bombear pensamentos tóxicos, começa a bombear coisas que vão fazer mal à nossa alma, fazer mal ao nosso espírito, e nós precisamos tomar cuidado para que a gente reaja da forma correta, para que o nosso coração esteja saudável, para que a nossa vida esteja saudável. E na história de Davi, a gente vê que o gigante que Davi precisou vencer não foi somente o gigante Golias que trouxe a fama dele, mas depois ele também teve que enfrentar um outro gigante. É um gigante que a gente precisa enfrentar com bastante frequência nas nossas vidas, um gigante chamado ego. Davi se encontrou numa situação que ele poderia buscar justiça com as suas próprias mãos, mas ao invés de buscar justiça com as suas próprias mãos, Davi decidiu buscar a justiça de Deus, confiar em Deus. Falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque Deus tem as suas formas de trabalhar e eu preciso alinhar a minha vida com os planos e propósitos dele, e não Deus ter que se alinhar aos meus planos e aos meus propósitos. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, a indignação de quando você se sente injustiçado, a indignação que vem quando algo aconteceu de forma errada, justiça não está sendo feita, essa ira, ela não produz a justiça de Deus, ela não produz os frutos bons que vêm junto com a justiça de Deus, e nós precisamos então esperar em Deus, confiar em Deus. E tem coisas que às vezes a gente permite que Deus deixe de ser
a fonte de todas as nossas respostas e as pessoas começam a ser a fonte dessas respostas. E a gente começa a esperar nas pessoas, esperar uma resposta das pessoas e a nossa frustração vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a gente deixou de colocar a nossa fé em Deus e começamos a colocar a nossa fé nas pessoas. E os relacionamentos começam a ter problema, um distanciamento, e a gente quer resolver com questão de justiça, e algumas pessoas acham que justiça significa eu vou me desconectar, eu vou sair disso porque isso daqui não está acontecendo da maneira que eu desejaria, ou da maneira que eu desejo, mas quando nós confiamos em Deus e perguntamos, Deus, como é que o Senhor vai trazer da sua justiça aqui? Eu tenho certeza que a primeira resposta que Ele vai dar é falar assim, primeiramente confia em mim. Busque a minha justiça, eu vou trabalhar a seu favor, continue a ser fiel e eu vou trazer a justiça da melhor maneira possível. E quando nós fazemos isso, o nosso coração também se acalma, também fica no caminho certo que Deus tem para nós. Qual a área na sua vida que Deus deixou de ser a fonte das suas respostas e as pessoas se tornaram a fonte das suas respostas? Se existe alguma área dessa forma na sua vida, é tempo de mudar. É tempo de buscar a justiça em Deus e confiar em Deus, porque dele vem o nosso socorro e a justiça dele é perfeita. Respondendo essa pergunta também, como você reage quando você se sente injustiçado? O segundo fundamento é agir segundo a sabedoria de Deus. Porque quando nós agimos segundo a sabedoria popular, nós estamos correndo um alto risco de desonrar a Deus. A maneira de Deus pensar, a maneira de Deus trabalhar é diferente. A Bíblia diz que quando Saul estava em uma posição vulnerável, os amigos de Davi falaram para ele, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Sabedoria popular. As pessoas observando de fora falaram assim, Davi, você tem sido injustiçado, esse rei tem tentado te matar e você não fez nada para merecer isso e agora chegou uma situação que você pode fazer algo a respeito disso. Tire a vida do rei. E Davi nunca tinha tentado matar Saul. A gente não vê em nenhum momento Davi tentando fazer algo contra Saul. Mas nesse momento de vulnerabilidade do rei, mas era um momento de vulnerabilidade para Davi também, os amigos dele vêm para ele e falam assim, olha, esse é o momento para você fazer isso. E era uma sabedoria, mas era uma sabedoria segundo o conselho humano. E eu fico imaginando, Davi, na verdade, tomou um passo em direção a isso. Eu fico pensando que Davi, ouvindo isso, ele saiu do seu lugar, diz que ele foi em direção, e ele estava indo em direção ao rei, e ao invés de ir em direção ao rei, por um momento algo muda, e ele vai em direção ao manto. Imagino que Saul, na hora que foi fazer suas necessidades, tirou o seu manto, deixou de um lado e foi fazer necessidade de outro. Então Davi chega até o manto, corta um pedaço do manto só para falar assim, eu poderia ter matado Saul. E esse foi um momento que no coração de Davi não bombeou amor, não estava bombeando justiça, não estava bombeando honra, mas começou a bombear justiça com as próprias mãos. Começou a bombear vingança e bombeou algo do tipo como eu estou debaixo dessa liderança, não concordo com esse posicionamento e todos estão me apoiando nessa decisão de atacar o rei, então eu vou atacar o rei, porque todos estão me apoiando, minha reputação vai acabar ficando intacta perante isso. E no caminho, quando ele vai fazer isso, ao invés de matar o rei, ele corta um pedaço do manto de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4, diz, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Já naquele momento ele sentiu, eu fiz algo de errado. Um coração sensível a Deus. E a gente precisa ter esse tipo de coração sensível que quando a gente está prestes a fazer algo que vai desonrar a Deus, o nosso coração nos ajuda a pensar imediatamente, essa não é a maneira de Deus trabalhar. Eu vou trabalhar segundo a maneira de Deus. E o nosso coração deixa de ser sensível quando nós nos acostumamos
acostumamos com o pecado, quando nós nos acostumamos com a desonra, e nós precisamos mudar isso nas nossas vidas. Quando a gente se torna especialista em cortar a pontinha do manto das vestes das pessoas, o nosso coração se acostuma com isso e a gente perde a sensibilidade. Mas há um momento que a gente precisa transformar isso. Espiritualmente falando, se a gente for ver as vestes das pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente encontraria? Será que essas vestes estariam intactas ou estariam faltando um pedacinho que foi cortado por causa da forma que a gente fala a respeito delas quando elas não estão nos vendo, quando a gente age de uma forma desonrosa? A gente precisa tomar cuidado para que a gente possa estar honrando a Deus e honrando as pessoas e ir segundo a sabedoria de Deus, não do conselho popular. Cuidado quem que você ouve na hora dos seus conselhos, nos momentos de tensões e difíceis da sua vida, quando você se sente injustiçado. Traga as pessoas corretas na sua vida, que vão falar segundo a sabedoria de Deus, pessoas que estão próximas de Deus, autoridades que vão te abençoar e não pessoas que vão te dar um conselho segundo a sabedoria humana, que vai acabar tirando você do plano e do propósito de Deus na sua vida. Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, sem ferir, sem ficar cortando as pontas das vestes das outras pessoas, sem ódio. E se a sabedoria que você está recebendo, o conselho que você está recebendo, não for puro, não for pacífico, não for amável, compreensivo, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincero, se os conselhos que você estiver recebendo não se alinharem com essas características, então não é um conselho de Deus. Mas como diz em Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto possui todas essas qualidades. E uma terceira forma de responder é quando você se sente injustiçado, é proteger uma cultura de honra. Permitir que a honra seja ferida de forma indireta é um perigo que muitas pessoas podem correr, porque talvez as pessoas sentem como não ter a coragem ou não ferem a honra da pessoa, não ferem uma pessoa diretamente, mas quando outros vão ferir a honra de outra pessoa, elas se sentem ok com isso. Mas nós vemos que Davi não se sentiu ok com isso. Ele disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de tal coisa ao meu Senhor, de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Essas palavras que ele proferiu e falou assim: ó, não somente eu não vou fazer nada contra Saul, mas é importante que nenhum de vocês façam algo contra ele. É importante que todos nós possamos proteger a honra e fazer as coisas segundo o modo de Deus. E nesse trabalhar, a gente está derrotando um gigante chamado ego, porque o ego talvez venha crescer a tal forma que a gente pense: não, isso aqui é necessário, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, a justiça é algo bom, então vamos mostrar justiça, mas será que é a melhor forma de fazer isso? Nós precisamos defender a honra da mesma maneira que Davi defendeu a honra. Quando nós defendemos a honra, nós ensinamos as pessoas a honrar. O que Davi estava fazendo com os seus soldados, dizendo assim: eu não vou fazer nada, mas vocês também não vão fazer nada contra o rei. Vamos proteger a honra. E talvez Davi poderia ter tido uma tentação no coração de pensar assim: olha, eu não vou fazer nada, mas se vocês fizerem, tá ok. Se vocês forem lá e matar Saul, não fui eu, lavo minhas mãos. Não, Davi tomou a responsabilidade de passar essa cultura de honra, de trazer honra para todos que estavam ao seu redor. Então, nós ensinamos as pessoas a honrar, nós ajudamos a trazer cura nos corações das pessoas que tomaram as nossas dores, porque foi o que aconteceu com os soldados. Os soldados falaram assim: não, então deixa com a gente.
Mas Davi falou assim, não é bem assim. Vocês não precisam tomar as minhas dores. Vamos honrar a Deus. Quando a gente faz isso, nós criamos um solo fértil que produzirá frutos da justiça de Deus. E nesse momento a admiração dos homens a respeito de Davi cresceu ainda mais. E pense no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Será que você tem permitido a honra ser ferida de forma indireta? Ou você tem trabalhado essa honra, protegido essa honra, e é o nosso trabalho proteger essa honra no local onde ninguém vê? Davi com seus soldados na caverna, onde eles poderiam falar mal do rei, poderiam atacar o rei, poderiam desonrar o rei, naquela caverna, onde ninguém veria nada daquilo que eles estavam fazendo, eles decidiram honrar. E nos momentos onde ninguém vê, não estou dizendo só nas conversas de umas pessoas com as outras, mas dentro do nosso coração, lá no local mais profundo, as conversas internas que nós temos, a gente precisa cuidar do nosso coração para derrotar esse gigante chamado ego e a gente ter conversas positivas, ter conversas saudáveis, honrando, protegendo a honra e o trabalhar de Deus na vida de todos. A gente vê que nesse trabalhar, a gente precisa se contentar com a vida que Deus nos deu. Se contentar e não permitir que uma ambição egoísta nos leve a desonrar a Deus nesse processo. Nós precisamos derrotar esse gigante chamado ego. E Tiago, no capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, diz assim: contudo, se vocês abrigarem no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Nós não vamos nos gloriar por aquilo que é uma ambição egoísta, uma inveja, não. Nem vamos negar a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. E aí é Tiago, irmão de Jesus, trazendo esse conselho, esse ensinamento, e me faz pensar se em algum momento a gente não ouve a respeito de Tiago, da conversão de Tiago, nem nada, antes de Jesus morrer e ser crucificado, ser ressurreto. Eu fico pensando se na caminhada de Tiago ele pensou algo como: Jesus faz tudo certo, não erra em nada, tem admiração de todos. Maria, nossa mãe, fala que ele é mais especial, fala que veio do Espírito Santo e eu estou aqui, eu cometo ele. Eu não sei se em algum momento Tiago, no seu crescimento, tinha uma inveja em relação a Jesus, mas nós entendemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele pode perceber que não, Jesus, ele entregou a sua vida por nós, ele não somente chamava atenção para ele, porque ele queria atenção para ele na verdade queria restaurar as nossas vidas e os nossos corações, e ele chega um momento que fala assim: olha, não vamos se gloriar de ter ambição egoísta ou inveja, não vamos negar essa verdade, mas vamos permitir que uma transformação ocorra, porque a gente não vai pensar como pessoas aqui dessa terra, mas vamos pensar como pessoas chamadas para pensar naquilo que Deus tem para fazer do alto. E nesse processo a gente pode fazer como Davi, em Salmos, capítulo 101, versículo 1, que ele diz: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Cantarei o teu amor e a tua justiça. Não a minha justiça, mas a tua justiça. Com cânticos eu te louvarei. E Davi se tornou um exemplo a ser seguido onde não havia um exemplo. Ele cresceu aprendendo a guerrear, a derrotar gigantes, vendo com muitas outras pessoas. Ele aprendeu e se tornou um guerreiro. Mas ele aprendeu a guerrear numa guerra diferente. Ele aprendeu a enfrentar um inimigo diferente, um inimigo chamado ego, que se a gente permitir ele crescer muito dentro de nós, nos trará muitos problemas. E ele não tinha nenhuma referência de alguém que tenha feito algo do tipo antes, mas ele se tornou uma referência
para as pessoas que estavam ao seu redor. E você também pode se tornar essa referência. Onde todos fazem errado, você faz certo. Onde todos criticam, você constrói. Onde todos querem matar, você quer trazer vida. Onde todos fazem fofocas, você encoraja e fala bem. Onde todos roubam, você é generoso. Você é generoso. Onde todos contam vantagem, você fica feliz com os bastidores. Onde todos querem ser servidos, você serve. Onde todos querem fazer menos, você faz mais. Onde todos ignoram o excluído, você inclui as pessoas. Onde todos escolhem a ofensa, você escolhe o amor. Onde todos dizem, vamos cancelar essa pessoa, você diz, vamos orar por essa pessoa. Onde todos dizem, matem os seus inimigos, você diz, vamos orar por eles. O coração nosso precisa ser um reflexo do coração de Deus, não um reflexo da circunstância ao nosso redor. E para isso a gente precisa confiar em Deus, buscar a resposta nele, agir segundo a sabedoria de Deus e não segundo a nossa própria sabedoria, e defender uma cultura de honra para que isso possa ser replicado por todas as gerações. Eu gostaria de concluir com esse versículo que está em Oséias capítulo 12, versículo 6, que diz assim: portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. Volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, confie nele sempre, pois ele é perfeito e vai trazer a sua justiça, que vai abençoar e vai te levar a tudo aquilo que você sempre sonhou. Tudo que nós precisamos é confiar nele. Eu gostaria de orar nesse momento. Orar por pessoas que se sentem, eu acho que eu não tenho caminhado da maneira correta, eu acho que eu tenho agido de forma errada em relação às injustiças. Eu quero apresentar as minhas injustiças a Deus nesse momento. Gostaria de orar por você. Apresente o seu pedido de oração a Deus. Pai, nós oramos por cada pessoa agora pessoas que estão se sentindo injustiçadas, pessoas que olham as suas circunstâncias e dizem, isso não é correto, isso não é certo, eu preciso de uma mudança, e hoje estão tomando a decisão de colocar a fé no Senhor, de fazer um retorno, de confiar que o Senhor é aquele que pode trazer uma resposta e fortalecer e abençoar e trazer a verdadeira justiça ali em cada coração, Pai, e os fortaleça para esperar no tempo certo a sua resposta perfeita, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer mais uma oração pensando a respeito da justiça de Deus também, que na justiça de Deus, a maior justiça de Deus que nós vemos, na verdade, foi num ato que poderia ser visto como injustiça, a maior injustiça de todos, de um homem perfeito morrer pelos nossos pecados. E Deus entregou o seu Filho, diz em João capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E nós encontramos a verdadeira justiça de Deus, onde Deus está disposto a se entregar, fazer o sacrifício, para que a gente possa voltar num relacionamento perfeito com Ele. E eu gostaria de liderar qualquer pessoa aqui hoje, que liderar em oração para qualquer pessoa que queira dizer, Jesus, sim, eu te aceito na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador, que a tua justiça, a tua vontade seja feita em minha vida. Se você quer hoje tomar essa decisão, ou retornar em um relacionamento com Deus, faça essa oração junto comigo, feche os seus olhos aí onde você está, diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Hoje eu decido confiar na tua justiça, nos teus planos e nos teus propósitos. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Em teu nome nós oramos e juntos dizemos amém, amém. Parabéns por essa decisão. Vamos confiar na justiça de Deus, porque o melhor dele está por vir. Que momento especial, a gente celebra a sua vida. Se você tomou essa decisão hoje, saiba que não há melhor decisão para tomar, é um novo começo, uma nova história será escrita na sua vida, e nós cremos que o melhor de Deus está
por vir. Algo que nós cremos também como igreja é que essa jornada de fé não foi feita para ser feita sozinha. Por isso nós temos um programa que se chama Eu Decidi, para você que tomou essa decisão, onde mais pessoas vão se reunir junto com você, pessoas assim como você que tomaram essa decisão, numa chamada de Zoom, numa terça-feira à noite, mais especificamente às 7h30, por 3 semanas a gente se conecta para falar dessa jornada de fé, realmente para crer juntos, poder te dar um pouco de base também dessa nova jornada que você está iniciando, ou se você está se retomando um relacionamento com Deus, é também super importante para você entrar em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.